Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês, amados? Eu queria deixar uma palavra com vocês aqui, porque eu estava meditando esses dias, eu estava rindo a história do José, quando ele foi vendido como escravo e foi para lá no Egito. O caminho que Deus usou para levar ele até lá, que foi um caminho nada usual, aos nossos olhos, é claro, que foi um caminho que acho que nenhuma pessoa, se fosse pensar em um caminho de como poderia chegar em um lugar, nenhuma pessoa provavelmente pensaria no caminho que Deus usou para levar ele até se tornar governador do Egito. Mas a questão não é o caminho que Deus usou, a questão foi uma coisa que eu me atentei. Era uma coisa até óbvia, mas a gente, nem tudo que as coisas são sempre óbvias para Deus, ponto, segundo o olhar dele, porque o olhar dele é um olhar de fé, é o olhar do impossível, que não existe. Mas para nós não é assim, porque nós somos muito limitados como seres humanos. Então, o que eu queria pensar aqui com vocês não é sobre o caminho que Deus usou para levar ele até o Egito, mas sobre as coisas que Deus ensinou a ele enquanto ele estava no caminho dele. Que a história dele começa, a Bíblia começa falando dele quando ele tinha 17 anos, que ele era um dos filhos ele era o filho mais amado que Israel tinha. E por causa disso, também causa os sonhos que Deus deu a ele, os irmãos dele invejavam muito. E na história, quando ele encontra o faraó, que em interpretações de faraó ele está com 30 anos, ou seja, se passaram 13 anos da vida dele. Durante esses 13 anos, Deus ensinou muito. Que ele foi de escravo na casa de Potifar até preso. E a gente não conseguiria imaginar, por exemplo, Deus sem bênçãos tão grandes na casa de um simples servo, de um simples empregado, ou até mesmo na casa de um escravo, de um escravo, e até mesmo na casa de um preso. Ainda mais o preso que não tinha culpa nenhuma, como no caso de José. Só que o caso aqui não foi o caminho que ele percorreu. Mas assim, a Bíblia é sempre específica aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 39 até o versículo 40, antes de José interpretar o sonho de faraó, que aqui, logrou José mercê perante ele, a quem serviu, E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele pôs às suas mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, ele nada sabia, além do pão com que se alimentava. Basicamente aqui nessa passagem mostra que na palavra não é usada especificamente, mas basicamente o Potifar colocou José como administrador de toda a casa dele, porque o Senhor, através de José, abençoava toda a casa de Potifar, tanto dentro da casa como no campo, no trabalho dele. E aqui também no capítulo 19, quando José foi para a prisão, aqui fala que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, da mesma forma como José se tornou administrador na casa de Potifar, e Potifar não tinha lugar de absolutamente nada, ele só sabia do pão que ele comia, das roupas dele, mais nada. Da mesma forma o carcereiro fez com José, porque mesmo na prisão o Senhor abençoou José. Agora, você consegue imaginar uma pessoa presa e não abençoada dessa forma? Porque eu não conheço nenhum caso. Tirando os casos que a gente vê de pessoas que foram presas e que se arrependeram ali na prisão e que saíram até mesmo antes do tempo previsto para elas saírem do tempo da prisão. Tirando esses casos, assim, no geral, eu nunca conheci pessoas que fossem de fato abençoadas como José foi, até porque na história de José aqui não há nenhuma menção aqui dizendo assim que José iria sair em tal tempo, não, em nenhum momento isso é dito, apenas dizia que José ia ficar, apenas está mencionando aqui que José estava na prisão, só que José era diferente porque ele tinha a presença do Senhor e por conta disso o carcereiro colocou sobre comando de toda a prisão. E ele basicamente também se tornou administradora na prisão. E quando o José foi interpretar o sonho do faraó e os conselhos que o José deu ao faraó, com a sabedoria divina, o faraó e os homens dele gostaram tanto dos conselhos que o faraó o colocou como
administrador de toda a casa dele, do faraó e de toda a terra do Egito. E colocou José como o homem que iria separar os alimentos, a quantidade de alimentos certa, e a quantidade que seria vendida na época da seca, da grande seca, dos 7 anos de seca. Então, basicamente foi o seguinte, durante os anos que José esteve como escravo na casa de Potifar e como preso na prisão de Faraó, basicamente ele ocupou a mesma função durante esses 13 anos, administrador. E foi justamente a função de administrador que ele obteve das mãos de Faraó. Foi justamente como administrador, ou seja, como governador, no caso como governador, que ele governou toda a terra do Egito. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele absorveu, tudo que ele obteve de conhecimento durante os 13 anos em que ele esteve como administrador, tanto na casa de Potifar como na prisão, ele pôde usar isso através da sabedoria divina para poder governar toda a terra do Egito com sabedoria e segundo a vontade do Senhor. Então, eu quero passar isso para você é o seguinte, durante esse tempo é também conhecido como um tempo de espera, porque Deus tinha uma promessa na vida de José, de que ele seria um homem grande, isso foi colocado desde que ele era adolescente, desde quando ele tinha 17 anos. E Deus tinha uma grande promessa na vida dele, de que ele seria um homem grande, um homem conhecido. Só que ele simplesmente não chegou na terra do Egito e se tornou administrador, se tornou governador. Durante os 13 anos em que ele esteve longe de casa, antes de ele se tornar governador, o que ele aprendeu durante esse tempo, provavelmente ele deve ter ficado triste assim, com tudo que aconteceu, tanto é que fala depois que quando ele vai dar os nomes para os filhos deles, o primeiro e o segundo filho foi, os nomes dos filhos foram uma homenagem a Deus e a tudo que Deus fez na vida dele, dizendo que Deus o fez esquecer as tristezas da casa do pai dele, tudo que haviam tentado fazer de mal. Ele poderia reconhecer que na verdade esse foi o caminho dado pelo Senhor para abençoar tanto a ele, a família, como a terra toda, para que a terra toda não sofresse, de certa forma, tais anos, dos 7 anos de fome na terra, de seca na terra, aliás. Mas o que eu quero aqui frisar é o seguinte, durante o tempo de espera de José, até que a promessa dele se cumprisse, o que ele aprendeu durante o tempo de espera foi o que ele usou quando a promessa se cumpriu, ou seja, a administrar. Então, o meu recado para você que está assistindo esse vídeo é o seguinte, se você está no tempo de espera, e com certeza todos nós sempre estamos em tempo de espera, o que eu quero dizer pra você é que o que você estiver aprendendo no tempo de espera, o que Deus quiser te ensinar nesse tempo de espera, aprenda. Não importa se é limpar a casa, se é pra ser uma pessoa melhor, se é perdoar, não importa o que você tiver que aprender. Você está no tempo de espera para uma promessa grande do Senhor, aprenda aquilo que o Senhor quer te ensinar, peça orientação para Ele sobre aquilo que você deve aprender, porque o que você vai aprender no tempo de espera é uma coisa que possivelmente você irá usar quando a sua promessa estiver se cumprindo. Não importa o que seja, se você estiver à espera de um relacionamento em Deus, de um emprego, de uma casa, durante o tempo que você espera no Senhor, o que você vai aprender durante esse tempo de espera vai ser o que você sim vai utilizar quando você estiver com sua promessa para se cumprir na sua vida, assim como aconteceu com José. O que ele aprendeu durante o tempo de espera, que foi como administrar, ele usou isso e juntamente a sabedoria divina para se tornar um bom governador, e foi graças a isso que a terra não sofreu maiores danos, porque os alimentos e tudo que José juntou durante o tempo de fartura, durante os 7 anos de fartura, foi assim que ele pôde manter a terra, e até através disso que ele conseguiu comprar toda a terra do Egito para Faraó, e que todas as terras, todos os reinos do mundo vinham até o Egito, pois sabiam que lá ainda existia comida e lá eles poderiam comprar os cereais, tudo que lhe fosse necessário para a sobrevivência de todos. Então, o José foi a diferença no mundo naquela época, porque ele confiou no Senhor, porque ele aprendeu a perdoar, mas principalmente também porque ele aprendeu através do Senhor a usar aquilo que ele aprendeu durante o tempo de espera dele para parte da promessa que se cumpriu. A promessa de ser um grande homem na terra, um homem usado por Deus, um homem através do qual as pessoas aprenderiam também a servir a Deus. Então, assim como José aprendeu, o tempo que você espera, não importa se são dias, meses ou anos, a gente sempre aprende alguma coisa nesse tempo. Então, o que você tiver que aprender, aprenda, porque isso que você está aprendendo agora, seja paciência, seja ser mais forte, orar mais, ter mais fé,
O que você está aprendendo nesse tempo vai ser uma coisa que você vai usar lá na frente. Nada que aconteça nesse tempo é em vão. Tudo que você vai aprender, tudo que vai ser na sua vida vai ser por um motivo, tudo que vai entrar vai ser por um motivo. Então, o que você tiver que aprender nesse tempo, aprenda porque vai ser útil lá na frente para a promessa que está para chegar na sua vida. Amém? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe também e deixe os comentários aqui embaixo. E também para um próximo vídeo, uma próxima dica no próximo vídeo. E é isso, espero que esse vídeo abençoe vocês, que seja de grande... que traga a sabedoria da minha vida de vocês. E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.